Olá, a paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor José Roberto Varrese, da Igreja Unida do Jardim Ângela, e estamos aqui com mais uma aula de escatologia, falando da grande tribulação, especificamente do falso profeta e do anticristo, tá? da trindade satânica em si. Tá? Nós gravamos um vídeo e ficou muito extenso e nós partilhamos ele em 3 partes. Eu estou aqui fazendo a introdução da terceira parte. Te recomendo que assista também a parte 1 e parte 2 da aula 15, ok? É um pouquinho demorado, 3 vídeos, mas com certeza não esgota o assunto e você vai ter uma boa bagagem. Deus te abençoe e tenha uma boa aula. Nós vamos falar um pouquinho agora a respeito do parceiro do anticristo, o falso profeta, ok? Característica dele. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, do 7 ao 12, tá? Fala assim: porque já o mistério da injustiça opera. Mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Tá? As ações que levam para o período da tribulação e o sistema religioso, ele já vem trabalhando as bases da nova era. Você já ouviu falar da nova era? Pesquisa aí, nova era, ok? Desde o século XVIII, os conceitos da nova era, onde o Estado é responsável pela família, né? Pesquise na internet Nova Era, você vai encontrar alguma coisa, né? Muito interessante, uma plataforma, né? Onde o Estado é responsável pelos filhos, né? Libertinagem, uma série de coisas, ok? Nós estamos vivendo um sistema religioso, tá? A água está indo para o ralo aos poucos, tá, ok? Está indo para o ralo, tá? Gostou da aproximação aí? Está indo para o ralo, tá? O sistema está, o cerco está fechando. Eu falei que na aula passada, as dores da mulher que está iniciando em trabalho de parto, a humanidade, os sinais estão aí acontecendo. E eles vão se acelerar em alta escala no período da grande tribulação. E ali será o princípio de dores, tá ok? Mas já estamos sofrendo efeitos, tá ok? Só que tem um que o detém, tá? Que a gente acredita que seja o Espírito Santo. Eu creio que seja o Espírito Santo, tá ok? Ele retém, tá? Quando fala que ele seja tirado, alguns defendem que é a igreja, porque a igreja vai ser tirada, tá? Vamos entender que a ação do Espírito Santo, ele passa a ser diferente. Hoje o Espírito Santo, através da igreja, que é o sal da terra e a luz do mundo, freia as ações de Satanás. Ok? Há um limite. Por causa da igreja. Né? Se não for o Senhor, seríamos engolidos vivos. Ora, se não for. Okay? Então, por causa da igreja, muita coisa não acontece. Sai a igreja, pronto. Okay? Então, há essa discussão. É a igreja, é o Espírito. Tá, okay? Mas é o Espírito que sustenta a igreja, é que protege. Tá? Então, o Espírito Santo passa a agir de uma outra forma agora. Tá, okay? Trabalhando nas 144 mil testemunhas, selados, trabalhando sobre Israel, tá, okay? Salvando também, tá, okay? Mas não como a graça, como a gente vive hoje. Tá, okay? Então será revelado o iníquo. O iníquo aqui é interpretado como o falso profeta, tá? A quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilar pelo esplendor da sua vinda. O falso profeta vai agir na vinda do Senhor, no esplendor da sua vinda, e não é aqui arrebatamento. Não é que no arrebatamento ele vai acabar com o falso profeta, não. O falso profeta vai aparecer depois que a igreja é arrebatada, quando o Senhor volta na segunda vinda, ele, com a sopro da sua boca, com o esplendor, aniquila ele. A esse, o falso profeta, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Por isso que eu não acredito que ele, ao curar a enfermidade do outro, é uma farsa.
Não. Ele tem poder para curar. Poder, ó, com todo o poder e sinais e prodígios. E mentira. Tá ok? O engano. O espírito do erro está operando. Tá ok? E com todo o engano da injustiça para os que perecem. Tá? Os candidatos a perecerem. Ok? Porque não receberam, olha, eu expliquei muito sobre isso, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Rejeitaram o amor. Não quer o amor? Quer o quê? O que são as trevas? A ausência de luz. Não quer a luz? Está nas trevas. Ao caminho das trevas. Ok? Aqueles que estavam assentados no vale e região da sombra da morte, a luz raiou. Ponto. Estávamos assentados no vale e região da sombra da morte. A luz raiou, veio para nós. Eu me levantei, eu estava sentado lá e eu segui a luz. O Senhor que nos tirou das trevas, nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E nós fomos para a sua luz. Mas se o camarada quer ficar ainda lá, nas trevas, e o que é pior, assentado. Assentado. Ok? Olha, bem-aventurado aquele que não anda, nem se detém e nem se assenta. Salmo 1. Começa a andar no caminho dos pecadores, né? Depois ele se detém ali. Depois o próximo passo é o quê? Se assentar. Tá? Então, se assentar aonde? No vale e região da sombra da morte. Estávamos mortos em nossos pecados. Né? Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Ele nos resgatou da morte para a vida. Esses daqui já estão mortos. Optaram continuar mortos. Rejeitaram a vida. Endureceu seu coração. Agora, continua, faraó. Continua, egípcios. Continue com o espírito do erro. É isso que eu estou dizendo. Eu estou tendo um esforço aqui para explicar a ação desse espírito. Ok? Não estou aqui dizendo que devemos ficar felizes com isso, não, porque Jesus falou, olha, ide por todo mundo anunciar o evangelho, por quê? Para angariar. Provérbios fala quem sobre tirarmos aqueles que vão da perdição. Aí, o papel da igreja é esvaziar a última semana. O papel da igreja é esvaziar o máximo possível de pessoas que irão habitar nesse período. E nós temos que orar. Irmãos, tem tanto pregador com falhas. E às vezes as pessoas se concentram mais em acusar a falha do que orar por ele. Eu também me conformo com muitos abusos que a gente vê. Mas está pregando o evangelho. Ore por ele. Ore por ele. Ore por ele para que ele se conserte e que ele continue pregando o evangelho. Não trabalhe para que ele seja desmoralizado. Não trabalhe para que esses pastores, pregadores, que se aproveitam do evangelho, para que eles pereçam. Eles conhecem a palavra, só que estão usando em seu favor. Ore para que... Só que pessoas estão sendo salvas, embora muitas vezes alguns estão trabalhando em seu próprio favor, né? Mas pessoas estão sendo salvas. Né? Eu citava muito um versículo em Filipenses que alguns pregam até por contenda. Pregam por contenda. As motivações que levam as pessoas a pregar o evangelho são múltiplas. Desde o desejo de servir até interesses pessoais. Ora, tem gente que faz doação por interesse pessoal. E tem gente que faz porque quer glorificar Deus. Porque às vezes a pessoa... Não estou justificando e não dizendo que eles estão certos. Eu estou dizendo o seguinte. Eles têm uma qualidade. Eles têm um defeito.
Ore para que Deus continue os usando e para que eles se arrependam dos seus erros, porque eles também estão ganhando almas, independente da sua ambição, do seu desejo. De certa forma, indiretamente, eles estão contribuindo para que menos vidas sofram na mão do anticristo. Interessante que me vem uma dúvida. Os que criticam tanto os pregadores, o que estão fazendo? Estão evangelizando? Estão orando? Estão tentando levar a palavra de Deus? Ou se posicionam como críticos? Conheci muita gente já fala assim: Deus me levantou como profeta. E qual é a tua obra? Só fala mal de pastor, só fala mal de missionários, só fala mal das igrejas e até desigrejado. Deus te levantou para ser profeta desviado? Que Deus é esse que levanta o homem para ficar descendo a ladeira? Deus levanta o homem não para descer a ladeira. Deus levanta o homem para o homem crescer. Pense nisso. A nossa missão é tirar pessoas que estão a caminho da perdição. Bom, eu não ia suportar ficar sem nesse versículo, eu fui localizá-lo. Você tem Provérbios, tá? Eu achei na internet aqui, Provérbios 24:11. Na internet fala assim: liberte os que estão sendo levados para a morte. Socorra os que caminham trêmulos para a matança. Provérbios 24:11. Na minha Bíblia aqui, fala assim: livra os que estão destinados à morte, e salva os que são levados para a matança. E tem um cumprimento: se os puderes retirar. Se os puderes retirar. Deus não está obrigando você a tirar a gente da tribulação. Deus não está obrigando você a tirar pessoas do inferno. Mas se você pode, a Bíblia fala: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Nessa pandemia tem muita gente trabalhando para produzir vídeos, cultos online. É um trabalho violento, viu? E que não tem reconhecimento das pessoas. Mas ele está escondido, o reconhecimento está escondido no galardão, ok? Mas é um esforço para manter pessoas na igreja e para tirar da perdição, ok? Seja um instrumento de Deus. Voltando a falar aqui do falso profeta, tá? Eu vou ler um pouquinho para a gente, porque eu estou pegando alguns textos de vários livros e isso ajuda o entendimento, tá? Eu não preciso estar tentando decorar o que eles falaram, se a descrição está perfeita, tá? Me supera em muito, tá? Eu tenho que ter essa humildade. Nós vemos há pouco Apocalipse 13:11 sobre as bestas, né? E a gente estava falando sobre um super líder, que seria o anticristo, tá? Agora a gente está falando de um super líder religioso, que é o falso profeta, tá? Ele é mencionado 3 vezes, tá? Ele é mencionado em Apocalipse 16:13, 19:20 e 20:10, tá? Ele é a segunda besta, nós já mencionamos, tá? Então, eu não vou ler todo, tá? Do 13, do 11 ao 17, 11 ao 18. Deixa eu ver se eu acho fácil aqui. Aqui, ó. Tá.
Eu vou ter que ler ele sim, ó. E vi subir da terra outra besta, Apocalipse 13, 11 a 17. E tinha dois chifres semelhantes ao de um cordeiro, lembra? Aparência de chifre de cordeiro, né? Mas falava como dragão. Ok? Aparência de um líder religioso, mas a sua fala é de um dragão. Exerce todo o poder. Lembra de Jesus? Aparência de cordeiro, mas era um leão, o leão da tribo de Judá. Aqui, aparência de cordeiro e a boca de dragão. Né? Exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. E faz que a terra e os que nela habitem adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. Por isso que eu acredito que a primeira besta, e não um dos chifres, um dos aliados, sim, mas a próprio anticristo tenha sido ferido, tá ok? E a besta, aliás, a gente não vê no Apocalipse o anticristo fazendo prodígios, mas a besta, a segunda besta, a besta menor, né? Que seria o falso profeta. Tá? E olha, o que diz aqui em Apocalipse: faz com que os que estão na terra adorem a primeira besta. Ele é o elo de ligação, ele é o que aponta para o anticristo. Israel, está aqui o Messias. Povos, está aqui o grande Salvador. Né? E aí, a besta fazendo sinais e prodígios, todo mundo, né? Essa besta fazendo. Então, tem valor o que ela está falando. Depois ela ainda vai e cura a chaga mortal do anticristo. Opa, quem vai poder vencer agora? Maravilha, vamos adorar. Né? E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu. Isso não é fazer fogo descer do céu, isso não é farsa. E à vista dos homens, e enganos que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizessem na presença da besta. Vontade permitida de Deus. Deus permitiu. Ok? O espírito do erro. Dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada, que foi ferido por uma espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse. Ou seja, você tem a figura do anticristo e você tem um ídolo. E o ídolo dele fala, meu Deus do céu, né? E fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta, e faça com que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Tá? Aqui entra o número da besta, que a gente fala um pouquinho, vai falar um pouco mais na frente. Tá? Bom, a gente encontra mais 3 passagens que citam o tal do falso profeta aqui. Tá? E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, olha, da boca de Satanás, da boca da besta, o anticristo, e da boca do falso profeta, a Trindade, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Tá. Apocalipse 16, 3. A gente vê também Apocalipse 16, 20, 19 e 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta. Há uma distinção. A besta aqui está se referindo ao anticristo, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram sua imagem. Esses foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Apocalipse 19, 20. Então, a besta e o falso profeta não é um computador, não é uma máquina, não é um sistema, são seres vivos. Foram lançados vivos. Ser material não tem vida, tá ok? Foram lançados vivos. Tá? Não é um animal, não, tá ok? Não é uma vaca, um boi, são seres humanos, tá ok? A Bíblia fala assim, no momento que o homem será lançado, né, no lago de fogo, preparado para o diabo e seus anjos. Tá? Aqueles que não aceitaram Jesus, Jesus não fez o lago de fogo, Jesus não fez o inferno, a perdição para o homem. Ele não projetou aquilo. Aquilo foi preparado para o diabo e seus anjos.
Mas os homens escolheram o diabo, então vão conviver com o diabo, né, eternamente na perdição. E nosso trabalho, como está aqui em Provérbios 24, é tentar evitar isso. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Quem inaugura, desculpa falar dessa forma, quem inaugura o lago de fogo e enxofre é a besta e o falso profeta. Depois, multidões, junto com Satanás. Satanás não foi lançado, ele ficou amarrado por 1000 anos. Apocalipse 20:10 é no final do milênio. A gente já falou bastante também que chifre simboliza poder, ok? O Senhor Jesus, ele aparece com um chifre quando ele vem na sua segunda vinda, ok? Chifre simboliza poder, tá? Bom, o falso profeta, ele irá realizar sinais, tá? A gente não pode deixar de entender que ele vai promover um incomparável movimento religioso mundial. Ele vai unir todos os credos, todas as religiões, todas as seitas, né? Filosofias, igrejas modernistas, ecumênicas, né? Formando uma só igreja mundial, ok? Ele vai fazer muitos milagres, tá? E a Bíblia fala em 2 Tessalonicenses, mas esses milagres são segundo a eficácia de Satanás, tá? São poderes, sinais e prodígios da mentira, né? O apóstolo Paulo, tá? Ele teve revelações em relação às duas bestas, o anticristo e o falso profeta, né? Que ele descreve isso em 2 Tessalonicenses, quando ele menciona, né, os versículos 3 a 6 referem-se ao anticristo e dos 7 a 12 ao falso profeta. Tá? Bom, é importante a gente entender de onde surgem os dois. Tá? Então, o anticristo, recapitulando, ele surge do mar. É a besta que sobe do mar. É o líder político e econômico, tá? E a besta que sobe da terra é o falso profeta, okay? Que é o líder religioso. Tá? Bom, essa trindade, desculpe, esses dois elementos, eles têm bem definidos o seu papel, o seu objetivo. E Satanás também sabe muito bem qual é a função dele, ok? Há quem diga que Satanás, quando um pastor dizia assim, quando o homem trabalha 8 horas, Satanás faz hora extra. Satanás, ele sabe muito bem os objetivos dele. Ele veio para matar, roubar e destruir. Cristo veio para trazer vida e vida com abundância. E nós somos embaixadores de Cristo. E nós temos que remir o templo, dentro e fora de hora. No período da grande tribulação, Satanás ele tem uma eficácia. Né? Deixa eu ver se eu acho aqui o versículo. Que está em Tessalonicenses. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Tá? A gente tem que entender muito bem o que é a palavra eficácia. Eficaz é saber fazer bem feito. Eficácia é fazer bem feito na hora certa, de forma otimizada, maximizada. Ok? Eu sempre quando eu falo sobre eficiência e eficácia, às vezes eu uso o exemplo da dona de casa. Né? A dona de casa, ela faz o almoço, ok? Vamos supor um caso que o marido vem almoçar em casa.
Então ela faz o seu almoço. Olha, o marido fala assim, hoje me faz meu prato preferido. Ela sabe fazer com eficiência. Só que quando ele chega, a comida não está pronta. Aí, suponha que não deu tempo de fazer a comida e ele teve que voltar a trabalhar e não almoçou. Ok? A comida estava gostosa, estava eficiente. Foi eficiente. Tá? Então ela soube fazer, só que ela não fez na hora certa. Tá? Ela não foi eficaz. Tá? A eficácia é com todos os itens otimizados. Imagine eu fabricar um produto com os preços baratos, com alta produção, alta produtividade, de forma que esse produto vai chegar no mercado a um preço bem acessível, porque ele foi feito com uma eficácia tamanha. Tá? A eficácia envolve sabedoria, envolve fazer as coisas na hora certa, de forma sequencial, de forma planejada. Olha o que a Bíblia diz: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Tem crente que acha que Satanás está amarrado. Nós temos um adversário que é eficaz. Se o Senhor Jesus não nos capacitasse com a armadura de Deus, com todos os, ok? A gente poderia dizer, não, eficaz, Satanás não é de nada. Mas a preocupação de Deus e nos vestir como soldados, tá? Nós lutamos contra as hostes celestiais, né? As hostes malignas, ok? Nos lugares celestiais. Nós lutamos contra Satanás, tá? E nós temos um revestimento. Por quê? Porque ele tem uma eficácia. Tá? Jesus não mandou a gente mandar amarrar Satanás. A gente mandou a gente vigiar. Vigiar e orar. Com relação a Satanás, nós temos que vigiar. E ele, Satanás, ele tem uma eficácia, ele tem um ardil, ele tem uma sapiência muito grande, que Jesus falou, o negócio é o seguinte, para combater ele, use o meu nome, porque nós não somos capazes. Tá? Quando a gente olha no Velho Testamento, nós vemos lá que o querubim que habitava nas pedras fogueadas e fala, tu és mais sábio, que Daniel. Tá? Daniel e cita um outro. Deus, ele chama ele de sábio. O nosso inimigo não é um qualquer. O nosso adversário sabe o que quer fazer. E no período da grande tribulação, ele vai administrar esses dois elementos: o falso profeta e o anticristo. Ok? Então não brinque com o diabo. Não brinque com o diabo. Ok? Ele te... Olha, veja quem é o anticristo. Ele é a personificação de Satanás. Satanás, ele usa essa argumentação para tentar te tirar da igreja. Olha só, Satanás ele vem com manjares, ele vem com agrados. Satanás, por exemplo, ele conhece o meu deitar, o meu levantar, ele me conhece desde quando eu nasci. Ele não sabe o que eu penso. Ele sabe o que eu penso quando eu falo. Quando eu falo, ele sabe o que eu estou pensando. Ok? Ele lança setas, ele tenta. Olha, Paulo falou assim, eu desejei muito ter ir convosco, mas o inimigo, Satanás, nolo impediu. Satanás impediu Paulo de fazer a obra de Deus. Paulo, ok? Satanás, ele foi enfrentar o Senhor Jesus. E ele se utilizou da palavra de Deus para tentar, lá em Mateus 4, para tentar convencer Jesus a desistir de sua missão. Então veja com quem que a gente está lidando. A gente está lidando com o Satanás. Ok? Então, essa astúcia toda e essa eficácia vão ser projetadas no período da tribulação. Tá? A igreja tem que ser eficaz. A igreja tem que ser eficaz, não só eficiente. Ela tem que saber agir. Ela tem que estabelecer métodos, tá? E metas. Ok? A gente pode continuar aqui, antes de finalizar. Tá? O anticristo, aliás, o falso profeta, ele vai ser o maior marqueteiro, tá, do anticristo. Ele vai ser o admirador número 1. Ok? O anticristo, ele virá como
Jesus Cristo disfarçado, levando o mundo a acreditar que ele é Jesus Cristo em seu retorno. Tá? Ele vai ser para Israel o Messias judaico, para os islãs vai ser o Maomé que voltou, para os budistas vai ser o Buda em seu retorno. Tá? Tudo isso incorporado numa pessoa só. Ele vai personificar todas as lideranças com o aval do falso profeta e o espírito do erro e os corações férteis para aceitar isso. Tá? Tudo em uma pessoa sendo declarado Cristo, tomando dessa forma para si todas as crenças de todos os aderentes de todas as religiões do mundo. Bom, depois de ganhar a confiança geral, o Cristo será tido como um líder supremo de todos, e essa será a religião final. Tá? A gente depois em seguida sabe que vão achar que a paz virá repentina destruição e provavelmente será a terceira guerra mundial, provavelmente, tá? Ou uma guerra mundial, tá? A gente fala terceira porque teve duas, tá? Então a gente acredita que não haverá uma terceira guerra, a gente acredita que a próxima guerra, a grande guerra mundial, vai ser um período da tribulação. Pode ser que aconteça outra, ok? É uma hipótese, tá? Pode ser que aconteça outra antes da tribulação, mas é uma hipótese, tá? Bom, com isto, tá? A gente entende o seguinte, que Satanás ele tenta imitar Deus, tá? O Deus triuno. Nós temos o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E na Trindade satânica, na tribulação, nós teremos Satanás como pai, o anticristo como filho, fazendo o papel de filho, e o falso profeta no papel de ajudador. Tá? Eu finalizo essa aula, né? E eu recomendo, procure ler sobre a nova era, ok? Procure entender sobre os símbolos da nova era, tem livros, tá ok? Eu não estou dizendo para você começar a ver esses símbolos que você vai encontrar em marcas. Eu vou parar de comprar de tal marca porque tem tal símbolo. Escuta, a Bíblia fala assim, entra no açougue, não pergunta, vai consumindo, tá ok? O governo do anticristo, ele está sendo a plataforma para ele poder governar o mundo, tá ok? Será os movimentos da nova era, tá ok? Os movimentos ecumênicos, tem muito a ser falado. E eu recomendo você fazer pesquisas a respeito, tá bom? Deus te abençoe, continue divulgando o nosso trabalho. Eu sei que são trabalhos longos, mas é um legado que está ficando no canal da igreja, que a gente quer abençoar as pessoas que falam português. Embora que eu soube que até tem pessoas colocando em legenda, por exemplo, na Itália, colocando legenda e vendo a legenda italiana. Deus te abençoe e até a próxima. E agora que você foi abençoado por esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e nos seguir nas nossas redes sociais. Nós estamos produzindo muito conteúdo para você ser extremamente abençoado. Tchau!